Olá a todos! É com grande alegria que estamos reunidos para comentarmos, estudarmos juntos o Evangelho, a convite dessa casa de amor que eu tanto amo, o Grupo Gesseia, e que hoje me convida para falarmos um pouquinho sobre o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo do Evangelho bem pequeno que abordam dois assuntos muito importantes e de extrema relevância para o momento onde a gente está vivendo, que é sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Um assunto um tanto quanto delicado e que ao longo das nossas gerações gerou muitas inquietações, muitas situações para ambos, homem e mulher, situações até de infelicidades. Nós fomos formados dentro de um conjunto histórico e social onde um casamento ele não podia de maneira alguma ser dissolvido, porque era uma união com Deus. E naquele mesmo tempo de Jesus havia essa premissa. Os fariseus o questionaram sobre um homem nunca pode abandonar a sua mulher, devolver a sua mulher por qualquer motivo que seja. Mas Jesus vem trazer então um entendimento de que aquilo que não foi unido por Deus vai estar sobre a legislação das leis daquele momento. Mas aquilo que foi unido pelo amor de Deus, isso sim, isso não será dissoluto. E é isso que vai trazer o Evangelho, é isso que a gente precisa discutir essa noite. Mas aí, para falar desse sentimento que um tem para com o outro. Lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta 940 que diz assim: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Aqui os espíritos respondem: sim, é muito amarga, com efeito. Essa união de pessoas que não são simpáticas vai trazer uma amargura. Mas os espíritos vão responder a Kardec dizendo que a pior infelicitação nessas uniões, ela é provocada porque as pessoas buscam satisfazer o orgulho e a ambição nessas uniões, nessas afeições mútuas, que muitos não suportam e, consequentemente, vão gerar um grau de insatisfação. Mas aí a gente vai analisar que na nossa história as pessoas se uniam por vários interesses. Quantos casamentos foram arranjados? Quantos casamentos foram para tentar encontrar uma forma das riquezas não serem perdidas, da honra da pessoa, da família, tudo em nome do externo e não do amor puro, do amor irrestrito de duas almas que se encontram para esse propósito. E é para isso que Jesus vem discorrer nesse trecho do capítulo 22. Não podemos separar o que Deus uniu, porque a lei de Deus é a lei do amor. Mas aquilo que não tem o amor divino, o amor puro, isso pode ser dissolvido pela lei humana, que é fraca, pela lei humana que ela é falível. Então também lá no Livro dos Espíritos tem a indissolubilidade absoluta do casamento. Está na lei natural ou somente na lei humana? Os espíritos respondem: é uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis.
só as da natureza são imutáveis. E isso vem reforçar aquilo que Jesus disse. A indissolubilidade é do amor, da lei de amor. Essa não se destrói. Mas a nossa lei humana, ela é mutável. Então, se duas pessoas se consorciaram numa união onde não está pautada pela lei do amor, onde dela surgem violência, falta de respeito, falta de solidariedade, essas uniões, elas são fadadas ao fracasso. Então, é um trecho do Evangelho que muitas pessoas falam: ai, não, eu tenho que morrer com essa pessoa, é o meu karma essa pessoa. Não está no karma da pessoa sofrer violência doméstica, e é isso que a gente precisa compreender, que em nenhum momento na lei de Deus, que é uma lei de amor, justiça e caridade, está escrita que nós devemos sofrer a violência. A violência ela é fruto do orgulho, da vaidade, da falta de humanização desse ser que ainda se encontra embrutecido. O que é imutável é tudo que vem de Deus. Tudo que é obra do homem está sujeito à mudança. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, ou seja, assim os espíritos respondem. Na união desses dois seres, nós vamos ter aí a lei imperando, porque nós vamos procriar, nós vamos colocar o fruto daquele amor. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países que sejam absolutamente idênticos. E nenhum que não haja com o tempo sofrido alguma alteração. Então essa lei dos homens ela vai variar conforme a necessidade de cada época. Então, quando dois seres estão a se matarem em casa, é muito melhor que seja dissolvida essa união para preservar a vida desses dois indivíduos que se uniram para o aprendizado, para a melhora, para o crescimento. Mas quando não há essa lei de amor imperando, que é uma lei exclusivamente moral, onde, sendo lei moral, ela está ligada à lei divina, a união de dois seres que não há essa premissa, ela é fraca. Ela pode ser esses laços da carne, mas que não são consubstanciados na alma, eles estão só afeitos a uma coisa mundana, a um prazer corpóreo. Hoje nós vemos uma quantidade enorme de casamentos que duram pouco, de curta duração, porque são uniões fortuitas, uniões de um acaso, não uniões oriundas dessa lei. Uniões praticadas apenas para atender a uma necessidade de um orgulho, então elas são facilmente dissolutas. Então, o Espiritismo não vem dizer, em hipótese alguma, sobre uma proibição da dissolução do casamento. O Espiritismo, segundo as orientações dos espíritos superiores, vem dizer que tudo aquilo que foi baseado na lei de amor de Deus é imutável. Mas o que foi só balizado pela lei do homem, aquilo ali tem a chancela apenas das leis humanas. Então, quando não se cogita a satisfação de um coração, da alma, e sim apenas do orgulho, da vaidade, da cupidez, dos interesses materiais, o casamento não se constitui. E aí nós temos um outro elemento. Quando nós temos filhos, nós precisamos pensar na saúde mental dessas crianças.
O que vai ser das crianças se os pais se separarem? Pior será dessas crianças vendo dois seres que não têm amor um pelo outro, digladiando-se diariamente, insultando-se e ensinando esses novos seres não a lei do amor, mas a lei do ódio, da revolta, do orgulho, da vaidade. Então, meus amigos, esse capítulo ele vem dizer que a lei máxima que devemos nos apressar a adentrarmos esse espaço é a lei divina, a lei do amor. E o consórcio que farei ao outro deve ser estabelecida por essa união de amor, onde o amor está condizente com o respeito, com a atenção, com o cuidado, jamais com a violência. Então, o karma da pessoa é entender que o meu compromisso é de evolução. O meu compromisso é de evolução comigo e com o outro. Mas quando o meu relacionamento tem me levado apenas a um sofrimento de alma, a uma violência como estamos presenciando nos nossos noticiários, isso não é oriundo da lei de Deus. Então isso possivelmente passa pelo crivo da lei humana, que tem leis enérgicas a depender do país, que podem dissolver essa união. Então, com isso, nós precisamos refletir antes de empregarmos o nosso julgamento sobre as relações que vemos com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. Nós precisamos lembrar que se o amor imperar, onde o amor não impera, a violência abre-se para uma oportunidade. E nós devemos combater toda e qualquer violência. A lei do amor deve imperar. Então, esse capítulo, para a gente finalizar, ele nos convida a refletir que imutável é a lei de amor. Imutável é tudo aquilo proveniente de Deus. E que a lei de amor é uma lei moral que nos convida a um exercício de nos abrirmos para entender que as uniões aqui, esses consórcios realizados, eles precisam passar pela baliza do amor. Mesmo que esse amor se torne um amor fraternal, mas que ele tenha respeito e atenção para com o outro. Nunca violência, porque assim nós estamos ensinando aos outros pequenos a distorção da lei do amor. Que possamos então deixar Jesus entrar nos nossos corações no entendimento que é essa busca da lei divina que estamos aqui nos aprimorando a cada dia com o estudo e com o entendimento. E lembrando sempre o que Kardec nos trouxe: espíritas instruídos. É a instrução que nos leva ao entendimento e ao exercício, à prática das leis divinas. Muita paz a todos.